Universo artístico plural e cultural em um só lugar. Anote aí, agenda de segunda a sexta, 8h30 da noite. Olá, professor, professora, tudo bem? Meu nome é Guiomar e eu sou professora de língua portuguesa. E nós estamos aqui nessa aula dedicada a compartilhar conhecimento com vocês, ok? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre ensino decolonial e educação antirracista, que é um assunto que deve ser tratado e pensado no espaço escolar também durante o ano todo. Na companhia da professora Cassiana Matos. Tudo bem, Cassiana? Se apresente, por favor. Obrigada. Eu sou a Cassiana Matos, sou professora de ensino religioso, sou mestre em ciências da religião e pedagoga e atuo na formação de educação decolonial e antirracista. Isso, é importante você falar isso, né, Cassiana? Porque esse processo formativo do professor, né, essa educação continuada, formação continuada, se dá também nesse compartilhar de conhecimentos, não é isso? Exatamente. A gente vive um processo de reeducação o tempo inteiro, né? Reaprendendo e reconstruindo novos espaços e novos saberes. Isso, e essas trocas, então, aí são essenciais. E falando desse assunto, nessa aula nós vamos compreender o que é racismo, analisar como o racismo pode ser combatido nas escolas. Porque, como eu falei inicialmente, é um assunto que deve ser tratado ao longo do ano, né? Então, para começarmos aqui, Cassiana, nessa troca, o que é racismo? Nós não podemos negar, né? Porque ele existe, né? Exatamente. A gente não pode negar a existência do racismo. Então, para a gente entender melhor o conceito de racismo, é importante a gente entender que ele se dá com base nas relações de poder. Então, o racismo ele só funciona se existe uma relação de poder entre as diversas raças, aí, entre muitas aspas, né? Que a gente tem que entender que, no caso do racismo que a gente vivencia com muita, né, rotina no Brasil, que é o racismo à população negra e indígena, a gente tem uma sobreposição de poder da população branca que inicialmente foi a colonizadora desse país e se entendia como superior no processo de entendimento, de conceitos intelectuais, de formação e estruturação da sociedade. Isso. E devemos conversar isso com o nosso estudante, né, Cassiana, porque é estrutural, como você iniciou e sinalizou na sua fala, né? É algo que é estrutural, que faz parte, né? Infelizmente, o nosso país, ele foi construído em cima disso também, né? Nós não podemos negar isso e tem que ser discutido com os estudantes, né? Exatamente, Guiomar. A base da nossa sociedade é baseada na estrutura racista, né? O processo de colonização, ele foi em detrimento de menosprezar e diminuir alguns grupos sociais em detrimento de outros. Isso. Então, olha, continuando, como o racismo se manifesta na escola, porque nós falamos, né? Não pode ser negado e alguns professores, é importante nós termos essa formação aqui também, porque, infelizmente, alguns professores não sabem conversar, debater, às vezes existe alguma situação que eles até, né, vivenciam ali no espaço escolar, mas não sabem conversar, não sabem como agir. Então, como que isso se manifesta, hein, na escola? Para a gente entender como que o racismo se manifesta, a gente tem que conseguir compreender que existe uma diversidade na escola. Então, a partir do momento que você, professor, consegue identificar na sua turma que há uma diversidade étnico-racial em meio àquele grupo, a gente consegue compreender quais que são as relações de poder que acontecem naquele grupo. A partir disso, você vai conseguir perceber quem acha que é melhor que quem em detrimento, né, devido à sua cor de pele. Então, muitas vezes as situações de racismo, elas são coisas rotineiras e comuns e que para a gente é natural.
e a gente naturaliza e fala, é uma brincadeira, é o jeito dele, é a maneira como eles brincam. E a partir do momento que você deixa de naturalizar essas brincadeiras, esses apelidos, essas falas, a gente começa a perceber e entender como que aquilo impacta na vida da pessoa de maneira até negativa. Isso que você falou, né, Cassiano? Primeiro é pensar que esse racismo é estrutural e outra coisa, né? Às vezes a linguagem, a forma, algumas expressões, né, que acompanham aí, né, que acompanham a sociedade, né, infelizmente as pessoas, né, e acham que é brincadeira e não é. Tem um fundo ali de racismo também. Exatamente. São expressões muito simples, muito comuns, que estão no nosso dia a dia, mas que a construção daquela expressão, né, a origem dela, tem um cunho racista. Então, a gente tem que fazer um processo de reflexão sobre as expressões que nós usamos. Por exemplo, se eu disser que vou denegrir a sua imagem, a gente assimila, né, a gente compreende que denegrir está associado a sujar a imagem, a pichar a imagem. Mas a palavra denegrir, o significado dela é tornar negra. Então, tornar a sua imagem negra é um problema, Guiomar? Não é um problema. Então, essa expressão, na verdade, é que tem que ser questionada, Exato. Não é isso? E outra coisa, além da linguagem também, como você falou, né, a escola, ela está inserida numa sociedade também e nós não podemos reproduzir certos comportamentos que existem na sociedade. Um desses comportamentos são essas expressões, né, essas linguagens, enfim. E outra coisa, como você falou, né, existe uma diversidade. Eu acho que a primeira coisa que realmente, né, nós, professores, precisamos reconhecer é que no espaço escolar existe a diversidade. Então, se estamos fazendo, se os estudantes, né, ou alguém está fazendo algum tipo de distinção, né, entre essas pessoas, isso precisa de ser questionado, né? Exatamente. E esse questionamento, ele não tem que partir da ideia de que todos somos iguais. Não somos todos iguais, temos as nossas particularidades. E essas particularidades, elas devem ser ressaltadas. Então, tratar como somos todos iguais, somos todos humanos, não vai resolver a questão. A gente tem que reconhecer e valorizar essa diversidade. Então, o primeiro passo, né, o principal passo é reconhecer e valorizar. Se eu valorizo todos os meus estudantes, eu consigo que eles se sintam valorizados e não se sintam melhores uns que os outros. Então, isso é muito importante. As relações de racismo, atualmente, no universo escolar, elas estão muito mais atreladas à questão de se sentir menos ou mais do que o outro. Então, as relações de valorização, você reconhecer o seu estudante, independente do tom de pele dele, vai ajudar a combater essa questão. Exatamente, muito bom. E continuando aqui, uma notícia que eu gostaria de trazer, né? Talvez não seja uma notícia, uma novidade para algumas pessoas, mas enfim, né? Quantidade de pessoas negras fora da escola é maior do que o de pessoas brancas, né? Eu sei que hoje existe, né, a questão das cotas, né? As cotas estão aí, as pessoas têm hoje, né, adquirido mais conhecimento em relação às cotas, mas ainda assim, né? Porque nós temos... Parece que a questão do acesso foi resolvida minimamente, de certa forma, mas nós deveríamos questionar também a questão da permanência. Porque você falou aí, né, a questão dessas práticas de racismo, seja na linguagem, às vezes no comportamento de alguns estudantes e de algumas pessoas também, porque por muito tempo a escola também, nós tivemos algumas notícias de que os alunos, o índice de reprovação entre os estudantes negros também, ele é muito grande, é uma coisa que eu gostaria que você também compartilhasse conosco, mas esse questionamento aqui, né? A quantidade de pessoas negras, né, fora da escola, do espaço escolar. Exatamente. Essa questão, ela está relacionada não à questão da oportunização, mas como eu me sinto naquele espaço. Se é um espaço que foi feito para me repelir, para me afastar, logo eu não vou me sentir bem. E aí a gente vai ter como processo disso ao grande número de evasões escolares de pessoas negras. E como essas pessoas negras, em sua maioria, são de regiões mais pobres, mais periféricas, de mais difícil acesso, automaticamente fica mais difícil ainda estar naquele ambiente. Mas se imagina se é difícil estar no ambiente e aquele ambiente você não é bem-vindo,
Então, o que você vai fazer lá se já é tão difícil? Então, rola esse questionamento. A gente tem que se perguntar como bom está sendo para este aluno esse espaço aqui. Eu estou acolhendo ou eu estou repelindo? Eu quero que ele esteja aqui, se ele se sinta incluído, que ele se sinta bem, que ele se sinta parte, ou eu excluo ele? É um processo reflexivo e é muito importante. Isso, e tem até, né, literaturas que falam pessoas que estão excluídas no interior, né, no espaço escolar, dentro desses ambientes, porque como eu falei, né, a escola ela não pode ser também uma reprodutora de certos comportamentos, de certas atitudes, né? Então, não é só a questão do acesso não é o problema, como você falou, né? Sim a questão da permanência desses estudantes. E eu citei a questão das cotas, Cassiano, porque por muito tempo também algumas pessoas falaram, né? A entrada de pessoas negras na universidade, né, diminuiu aí a questão da qualidade, isso aí também tem que ser questionado e provocado, né? Exatamente, é um questionamento muito importante. Os dados das pesquisas relacionadas a isso, né, e mostram que essas pessoas negras, na verdade, elas têm as maiores notas da universidade, em sua maioria. Então, a gente tem que entender, não é a cor da pele da pessoa. Não é porque é negro que vai ser menos capaz. Esse pensar nisso é uma atitude antirracista. Porque quando a gente pega todo mundo, coloca todo mundo na mesma sacola e fala que todo negro não tem capacidade, todo negro vai... Se eu coloco um grupo de negros na universidade, vai diminuir a qualidade, eu estou colocando todo mundo na mesma régua. E não vale, cada um é um. E os dados apresentam coisas totalmente diferentes disso. Então, esse grupo, ele subiu as notas nas universidades. Mas tem a questão, eles ficam lá? A maior parte das pessoas que entram usando o sistema de cotas, elas não têm permanência na universidade, né? Elas ficam 1, 2 semestres e evadem, porque aquele ambiente é extremamente hostil, embranquecido e feito para poder que elas não se sintam bem. E outra coisa também, um recadinho para o nosso professor, é conversar também sobre os estudantes, a importância de cotas também, né, Cassiano? Deles usufruírem desse direito, porque é um direito, né? E que não é uma exclusividade das pessoas negras. Isso também tem que ficar claro, né? Se você puder citar rapidamente, não é, né? Porque já existiram aí, né? A questão de cotas, enfim. Então, é bom esclarecer também. É importante a gente entender que as cotas destinadas à população negra, elas estão dentro das cotas destinadas à população com menor poder aquisitivo. Então, é a cota primeiro por quem estudou em escola pública que tem o menor poder aquisitivo. Dentro dessa cota, tem as cotas de negros. Então, se eu estudei numa rede particular, eu não tenho direito a essa cota. Não é porque eu sou negra que eu tenho direito. Então, a gente tem que entender esse processo. E a cota, ela não é uma esmola, não é uma ajuda, né? É uma reparação para poder oportunizar que pessoas de pele preta tenham acesso à universidade. Porque existe ainda uma máxima que não é o lugar dessas pessoas, né? Quando eu frequentei a universidade, eu era uma das poucas negras no grupo. E isso gerava um incômodo naquele grupo que já era coeso. Então, eu não pertencia àquele grupo. Se eu não fosse persistente o suficiente, talvez eu teria desistido. Exatamente. Então, como eu coloquei aqui, ó, uma questão para além dos muros da escola, né? Exatamente. Como a gente falou, são questões sociais, políticas, econômicas aí que precisam ser repensadas. Exatamente. Né? E é um processo de reflexão tenso, que gasta energia e que vai de encontro com os nossos valores. Porque a gente tem toda uma estrutura social pensada, né, uma organização, que de repente vem uma informação que choca com ela, a gente fica meio balançado. Mas quando a gente balança, a gente tem que correr atrás dos estudos. Procurar conhecimento, procurar se informar para saber do que está falando a literatura a respeito disso. Exatamente. Como você falou aí, a questão do conhecimento, quando a gente fala de ensino decolonial também, isso também precisa, né, de ser repensado no espaço escolar, né? A questão porque nós temos hoje intelectuais negros, né? Temos pessoas produzindo, gerando conhecimento aí, compartilhando conhecimento. Então, essas literaturas também no espaço escolar contribuem também para isso, né? Exatamente. Quando a gente vai estudar a história da nossa vida,
Muitas vezes, a população negra, ela ouve o que o outro diz sobre a história dela, né? O que o outro pensa sobre a história dela. Então, quando você pega literaturas que são de pessoas negras ou indígenas, você está dando lugar de fala a essas pessoas. E é muito importante eu ouvir dizer sobre o meu povo a partir da visão do meu povo. Não faz sentido outra pessoa contar a minha história. Tem que ser alguém que viveu aquilo ou eu mesmo contar a minha história. E isso você vai empoderando o seu aluno. Vai dizendo para isso, adotando uma literatura decolonial, você apresenta para ele uma forma de pensar e de agir na perspectiva do mundo dele. Nós estamos falando sobre visão, vivência, um monte de coisa aí, né, Cassiana? Exatamente. Escrevivência. Exatamente. Olha, então, ó, desconstrução de práticas racistas na escola. Como fazer isso, então, Cassiano? Falamos aí um pouquinho da literatura, mas existem mais coisas que podemos fazer? Existem muitas coisas. A primeira dela é, já comentei, observar que existe uma diversidade. Então, a partir do momento que você observa essa diversidade e que você valoriza, vê como um valor positivo essa diversidade, fica mais fácil combater as práticas racistas. E sempre que alguma situação lhe gere um incômodo, uma percepção que está acontecendo uma questão racista ali, questione. Questionar é muito importante. A literatura é um viés, mas a gente tem filmes, a gente tem séries, a gente tem uma série de coisas que vão ajudar. E ouvir o aluno. A perspectiva do eu, da vivência do lugar de fala, é fundamental. Porque a comunidade vinda de África e a comunidade indígena também, ela se dá muito pela tradição oral. Então, a fala é importante. Essa roda de conversa, ouvir o aluno, né? E às vezes ele está passando por algumas situações também e quem sabe naquele momento ali ele tem essa oportunidade de falar. Exatamente. Ótimo. Agora, nós temos algumas legislações também que precisam ser mencionadas, né? Nós temos aqui essa lei, né, de 7.716, de 89, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, e a lei recente, né, 14.532, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. Né? Exatamente. Também são leis que precisam de ser discutidas também no espaço escolar, e a Lei 10.639 também importantíssima, né, Cassiana? Que torna o ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira, porque muito se fala sobre escravização, né? Parece que a história do negro começa ali. É a primeira provocação, né? A história não começa na escravização. Éramos reis e rainhas antes disso. Né? Eu gosto de usar essa expressão porque faz questionar. Quem era esse povo? Por que esse povo foi escravizado? Qual é o conhecimento? Qual é o saber? Qual é a história desse povo? A gente não começa lá em 1500 e pouquinho. Nós temos muita história antes e é uma história fabulosa. Então, convido você a conhecer essa história, que é muito importante. Muito importante. E outra coisa, né, Cassiana? Além disso, da história também, né, de África pré-colonial, nós trazermos também para o espaço escolar personalidades negras, pessoas negras que estão ocupando espaços de poder hoje. Não é isso também importante? Isso é fundamental, porque vai partir da questão da identificação desse estudante. É importante ele achar alguém que ele se identifique. E se ele tem uma referência, ele ganha poder. E o poder, ele muda a vida. E, além disso, também as redes sociais, né? É porque, às vezes, nós consumimos, nós nos identificamos, tem um processo de identidade, identificação também, né? Hoje, as redes sociais, como elas já fazem parte da vida também desses nossos estudantes, começarmos a pensar também sobre aquilo que nós consumimos também na internet, porque existem várias pessoas negras hoje transmitindo muito conhecimento, compartilhando, na verdade, muito conhecimento nas redes sociais também. Exatamente. Buscar referências de um modo geral, dentro da negritude, é extremamente fundamental para a gente se empoderar. Uhum. E o que diz muito sobre o movimento negro, né? Essa valorização da pessoa negra, esse processo de construção, de reconstrução, de ressignificar. Né? Exatamente, e isso é fundamental, porque você só consegue sair dessa situação e lutar contra o racismo e ter uma postura antirracista quando você tem conhecimento.
Então, quando você nutre o aluno com essa gama de conhecimentos, ele fica mais fácil para ele combater essas situações. Ótimo, perfeito, Cassiano. Então, olha, eu deixo para você também, professor, uma sugestão de aula que nós tivemos aqui no programa, que fala sobre África e jogos tradicionais, que vai falar muito sobre essa África pré-colonial, né? Para iniciar uma conversa, né, Cassiana, com os estudantes aí. Isso é muito interessante também. Então, na aula de hoje nós aprendemos, né, o que é racismo, como o racismo pode ser combatido nas escolas. E, Cassiano, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por estar aqui no nosso programa, compartilhando conhecimento nesse processo formativo tão importante, né? Obrigada. Até breve. E as nossas referências. E obrigada e até a próxima.